Calil, que confusão é essa que está acontecendo aí em Belo Horizonte? Você pode me falar que eu não entendi nada. Eu acordei agora, mal li as notícias de que vazaram áudios e tal. Eu estava conversando com o Dallagnol até agora e falei assim, é gozado, né? A justiça diz que não pode ter áudio vazado porque é crime. Você não pode se basear nisso. Eles não se basearam nisso para acabar com a Lava Jato e julgar o Moro, a suspeição do Moro, mas toda a decisão que tinha dos nossos notáveis juízes do Supremo, que eu respeito, se falava dos hackers lá de Ribeirão ou do interior da relação incestuosa do Moro com os senhores procuradores, né? Eles não se basearam nisso porque é ilegal, mas toda hora eles falavam disso. Agora tem uma tal gravação que eu não entendi, para dizer a verdade, eu acordei agora há pouco e não entendi nada que está acontecendo aí em Belo Horizonte. Quando eu li que os caras vão pedir o impeachment do Calil porque vazou um áudio, dá para você me explicar de uma forma bem mineira e direta, do seu jeitão, o que está acontecendo aí, Calil? Bom dia. Bom dia, Datena. Muito obrigado pela oportunidade. Também gosto muito de você e te respeito muito. Olha, é um negócio absolutamente político. O vazamento, eu não quero nem comentar do vazamento, feito no bolso de um paletó, de um chefe de gabinete que ficou no meu gabinete 2 meses, que entrou premeditado para me gravar, né? Não foi, eu não mando áudio por telefone, não é a gravação dele, é uma gravação de ambiente. Mas o caso político, ele é muito maior. Mas eu quero esclarecer, muito bem explicado, porque eu quero ser bem didático. Esse áudio que foi vazado ilegalmente, criminalmente, tá certo? Um ato de um garoto de 20 e poucos anos, irresponsável, é que eu disse a ele no áudio, é exatamente o que eu disse a ele, que eu pensava que talvez podia ser, né? No áudio eu falo, talvez, pode ser que o advogado do ex-presidente da BH Trans esteja sendo pago pelos empresários de ônibus. O áudio escandaloso é simplesmente esse, onde não envolve de forma nenhuma a prefeitura, o prefeito, em nenhum momento. E eu disse a ele simplesmente isso, que está transcrito e vai ser transcrito na lei. Ora, isso é mais ou menos o seguinte, Datena. Você vira para mim numa conversa assim, eu acho que o José Manuel é traficante de drogas. A partir desse momento, se você falou isso, você é acusado de tráfico de drogas. Ora, se eu tivesse dito, eu tenho certeza que não disse que o fulano de tal está sendo pago pelo Beltrano de tal, ou seja, que o ex-presidente da BH Trans está sendo, se eu dissesse com certeza que está sendo pago pelos empresários de ônibus, qual o crime que eu estaria cometendo? Qual o crime que eu estaria cometendo? Então, é essa a grande polêmica política que está sendo colocada em Belo Horizonte. Está transcrito, eu mandei transcrever o áudio. E quanto a entrar e gravar os outros no paletó, o país aceita isso com a maior normalidade, o cara de confiança dentro do meu gabinete, no ambiente. Eu não mandei nenhum áudio para ele, não. Ele gravou dentro do meu ambiente de trabalho, numa conversa íntima. Tá certo? E se eu tivesse dito e não disse o que eles falaram, qual o crime que tem que ser imputado a mim? O crime é que não há emprego. O crime é que não há vaga de emprego. O crime é que existe uma campanha detestável, maluca, contra o prefeito de Belo Horizonte por medo dele ser o candidato ao governo de Minas. Então, esse é o grande criminoso que está na capital de Belo Horizonte, que recebeu do Imperial College de Londres
o prêmio como a melhor capital de combate à pandemia. Uma rádio aí de São Paulo, com um comentarista carioca, disse agora que eu fui um ditador na hora que eu fechei a cidade, que eu sou um autoritário, que eu não podia ter sido autoritário em medidas sanitárias, porque há uma campanha que extrapola Belo Horizonte contra o pavor de eu me candidatar ao governo de Minas. E está sendo orquestrado por vários entes que têm esse interesse e esse medo do Calil ser candidato. Então, foi esse o grande crime cometido pelo prefeito de Belo Horizonte. Quantas vezes você saiu para fazer campanha presidencial com a maioria dos caras que diz, e é mesmo, né? O Bolsonaro não é negacionista. Ele é a acepção real do negacionismo, né? Ontem, no discurso dele que eu botei aqui, no começo lá das águas do Ceará, ele está parecendo um Messias mesmo, não o Jair, levando água para tudo quanto é lugar e tal. Mas ele abriu o discurso dizendo assim: eu não tomei vacina, não vou tomar e aconselho a não tomar. Pô, isso é. Mais negacionismo que isso não existe, né? Não tem mais negacionismo que isso. Mas muitos governadores, para fazer a campanha dos seus prefeitos, e os seus prefeitos, na última campanha, de uma maneira cínica, saíram para as ruas contrariando os médicos, porque naquela época a variante Delta estava surgindo no Brasil, como vários casos aconteceram depois, né, e outras variantes. Muita gente foi para a rua fazer campanha presidencial. Você quantas vezes foi para a rua fazer campanha presidencial em Belo Horizonte? Só para lembrar. Nenhuma, porque a política nova, como você disse aí, além de ser muito suja, tá certo? A política velha, desculpe, a velha, além de ser muito suja, entendeu? Que eles descem no esgoto, tem gravações, eu não sei o porquê, eu nunca fiz nada com esse rapaz, ele me gravou de caso pensado, isso deve ter alguma coisa, isso tem coisa rolando por trás, entendeu? Então, eu não sei, eu não fui nenhuma, porque não é fale o que eu falo, não. É faça o que eu faço. Então, eu fui eleito no primeiro turno, tá certo? Sem dar um passo na rua para fazer campanha. Não, e extrapolou Minas Gerais, mesmo porque o grande detalhe é que aventou-se a possibilidade de você ser candidato até a presidente da República. Eu sei que não quis, mas aventou-se até essa possibilidade. Então, por isso que extrapolou Belo Horizonte. Porque pela sua eleição em Minas Gerais, que é um dos maiores colégios eleitorais do Brasil, pela sua performance durante a pandemia, estou aqui puxando o saco do Calil, não, mesmo porque eu não puxo o saco de ninguém, não preciso. É que eu gosto do Calil mesmo, não é de hoje, é de há muito tempo. A gente até discutia com o negócio de futebol quando eu era repórter, mas eu sempre gostei do Calil, sempre, não é de hoje. Eu admiro o Calil. Além de tudo, eu admiro o Calil. Com muita gente das antigas lá daquela época, eu sou mais velho que o Calil. Acho que eu sou um pouco mais velho que o Calil, mas sou mais velho que o Calil. Mas admiro o Calil, pra caramba. 62. Gosto do Calil pra caramba. Eu tô com 64. Mas eu sempre te admirei. Então, você sempre foi o cara que falou o que quis e o que pensou. Agora, cogitou-se a possibilidade de você ser candidato a presidente da República. Você que não quis, não foi, Calil? Olha, isso nem é o caso, sabe, Datena? É o caso. Eu estava escutando a sua entrevista aí, porque eu estava aqui na escuta do seu programa, e eu não esperava de tanta sujeira. Eu não esperava de... Eu acho que a gente que até é mais velho, o negócio de botar microfone no paletó e gravar os outros é coisa de filme, de bandido e de marginal, né? E agora, isso aqui em Belo Horizonte é erro e vezeiro das vazações de áudios. Até que se você mandar um áudio para alguém, esse áudio te pertence. Eu nem contendo isso, não. Se você mandou, bobo foi você que acreditou nesse canalha e esse cafajeste divulgou o que você falou. Mas entrar dentro do meu gabinete, e aqui ninguém fala isso, tá, Datena? Tem um detalhe.
Aqui ninguém fala de escuta de ambiente. E falar que o grande criminoso disse que acha que os motoristas, que os empresários de ônibus estão gravando, estão pagando o ex-presidente do setor de transporte de Belo Horizonte, esse é o grande criminoso, entendeu? Esses empresários que estão na justiça, que entraram na justiça contra a Prefeitura de Belo Horizonte, porque eles não vêem aumento de passagem tem 3 anos. Então, quer dizer, não adianta fazer as coisas. O que adianta é uma parte da imprensa bem lubrificada, reverberar uma frase fora de contexto, de uma gravação criminosa, e os aproveitadores falam em impeachment. Impeachment de quê? Qual crime? Ué, esse é um país que tem lei, ué. Isso não é assim, não, ué. Qual é o crime que o prefeito opinar se fulano pagou isso, se fulano é ladrão de carro, se fulano é traficante de droga, se fulano dentro da minha intimidade? Que eu acho que eu penso que. E se eu tivesse a certeza que? Onde está o crime imputado ao prefeito de Belo Horizonte que nunca se meteu em coisa errada? Na vida inteira. Você testemunha, você acompanhou o futebol. Você é testemunha disso. Principalmente no futebol, né? Principalmente no futebol. Há um risco terrível do cara escorregar e confundir o bolso do clube com o bolso dele. Isso aí tá cheio. E quanto tempo você tem de futebol aí? Eu entrei em 99 como presidente do conselho, diretor de futebol, e saí em 2000, no final de 2014 como presidente do Atlético. Nesses não sei quantos anos aí, 13 anos, 14 anos de futebol, eu nunca tive nada, eu não tive uma mancha na minha vida, entendeu? Então, o criminoso é o que pensa alguma coisa de alguém e nada passa dentro da minha prefeitura. E quando aconteceu a primeira onda dessa encomenda contra mim na cidade de Belo Horizonte, eu disse, quem fez errado que pague. Se o prefeito fizer errado, eles abrem uma CPI por semana em cima de mim. Não vai ter nada, porque não tem nada. Nunca teve nada e não terá nada aqui na Prefeitura de Belo Horizonte. Você é candidato a governo de Minas Gerais? Olha, eu estou até pensando mais seriamente nisso, tá? A campanha é tão insidiosa em cima de mim, tão cretina, tão nojenta, que eu acho que eles vão ter que me enfrentar assim, tá certo? Eu ainda não defini, porque eu tenho um povo para cuidar, um povo que me elegeu em primeiro turno, um povo que está sofrendo aí com gás a R$125, com um governo que não deu nada, que deve na saúde, em plena pandemia, não deu R$1 para nenhum município. Eu quero dizer para o pessoal de São Paulo que está escutando, aqui em Minas, se estiver escutando, que só a Prefeitura de Belo Horizonte gastou R$2 bilhões com a pandemia. Pandemia e saúde é dinheiro, não é blá, 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 não. É dinheiro e dinheiro grosso que tem que pôr para salvar a vida. Tiro saiu pela culatra. Quando você cutuca o cara que é honesto e corajoso, com o objetivo de tirá-lo da política, o tiro sai pela culatra. Eu vi isso de um forte candidato aí, outro dia, olha, porque pode ter acusação. Falei, meu irmão, aqui é história, pode vir. Primeiro que eu não tenho rabo, eu vou atrás do rabo de vocês. Vou atrás, mas eu vou atrás mesmo até o fim. Não tem nada a perder. Funciona o contrário. Querem tirar o cara da política, é aí que o cara entra mesmo. É bom ficar quieto, porque senão a coisa é pior. O Calil vai ser candidato ao governo, tenho certeza, principalmente agora, depois de provocado. Estou recebendo uma notícia que chega agora. O Sindicato de Tanqueiros de Minas Gerais fala em paralisação que atinge todo o estado, né? Falei com o menino André Salles ontem aí. Havia perspectiva de falta de combustível em BH e em algumas cidades do interior. Você acredita nisso, Calil, ou não?
É uma situação. O país está voltando ao que era há 20, 30 anos atrás, né? Nós estamos aí nessa situação, cada dia, quando você acha que o pior já passou, o pior está chegando, né? A situação dos tanqueiros é grave, não é a primeira, é a segunda. Eu escutei agora aqui que já há comboio policial levando tanques, caminhões para postos de gasolina. Então, a situação do país é muito grave, sabe, Datena? E eu vou te ser muito franco, eu acho que quem está pensando em política agora são aqueles que precisam disso desesperadamente. E para te falar uma frase muito importante, é o seguinte: não esperem, quer dizer, do Marco Aurélio, imperador de Roma, ele falava uma coisa que eu guardo pro resto da minha vida. É loucura que se espere que homens do mal não façam maldade. Tá certo? Então é gente do mal que comanda isso. É só gente do mal que comanda essa política, que estão aqui encastelados, fazendo demagogia, assinando carta em cartório e não cumprem. Então é indecente o que estão fazendo, é imoral, a ambição, tá certo? Desmedida, sem olhar quem tem. Não fui eu, não, porque eu nunca vou ser afetado por isso. Eu não tenho o menor medo. Eu não tenho o menor medo deles. É igual você falou, vai caçar rabo preso. É onde é que fizeram concorrência de 1,4 bilhão sem licitação pública, entendeu? Que entregaram dinheiro para os outros. Na minha prefeitura, não, porque no dia que foi na própria BH Trans, que é o serviço de trânsito que está ligado aos ônibus, quando se fez uma concorrência de 150 milhões, não foi de 1,3 bilhão, não, 150 milhões de reais, o responsável pela concorrência foi demitido. Isso ninguém falou, porque eu não publico essas coisas. Foi demitido sumariamente, porque a concorrência era viciada. E na minha prefeitura eu não faço e não deixo ninguém fazer. Então, muito, muito cuidado ao povo, muito cuidado com o que fala. Pela sua experiência, né, em todos os sentidos, como ser humano, como ex-dirigente de futebol, que também é um meio difícil você entrar no chiqueiro e não sair nem com o cheiro do porco, pela sua experiência política também, de repente agora nós entramos num aspecto kamikaze, né? O presidente Jair Bolsonaro ameaçou com golpismo e não colou. Agora está furando o teto de gastos sob o comando de um ministro que, para mim, além de pragmático, ele é ruim como ministro e péssimo como cidadão que diz que empregada não pode pegar avião para ir para Disney, que não tem problema aumentar a energia elétrica, e agora fura o teto de gastos e prega calote de precatório, que significa travar investimento, porque tem muito fundo internacional que investiu nesses precatórios aí e o Brasil não pode ficar como caloteiro. E agora fura teto de gastos, com o dólar batendo 5,70. Não é um golpe, mas parece que o presidente está alucinado por causa das medidas que esse Paulo Guedes não o aconselha a tomar. Se ele tivesse aconselhado, eu estou falando aqui, ontem um órgão importante financeiro disse assim, olha, eu estou falando isso há 20 dias ou mais. Se o presidente não tivesse gasto mais de 30 bi com emendas parlamentares do Centrão para manter a governabilidade, hoje teria dinheiro para dar para o povo ou investir em obra para dar emprego para o povo. E o Paulo Guedes não falou isso. E agora ele fura teto de gastos. Economicamente, o Brasil e a Argentina, mais um outro país que já passa dos 2 dígitos da inflação. Claro que o mundo inteiro está chocado com a questão da economia por causa da pandemia, mas a administração do Paulo Guedes é desastrosa. E o cara tem empresa de offshore, pô. O cara ganha em dólar. Ontem ele ganhou dinheiro pra caramba com as medidas que ele tomou, pedindo para furar o teto de gastos, o dólar dele subiu lá no offshore. Como é que você analisa a situação do quadro econômico brasileiro nesse momento, Calil? Gravíssimo, né? Isso é gravíssimo. É o que acontece, isso acontece em município, acontece em estados, acontece na esfera nacional. Azar para o povo, azar, entendeu? Ninguém é contra,
a ajuda humanitária, né? Porque se ajuda humanitária, o país foi levado num caos tão grande que nós estamos falando em ajuda humanitária. Então, essa ajuda humanitária tem da onde tirar. Isso tem da onde tirar. Mas o desespero para a reeleição leva à insanidade, à irresponsabilidade, à desumanidade. Porque esse próprio povo que vai se beneficiar com essa ajuda até a eleição, né? Até a eleição, porque nós temos que deixar muito claro para esse povo brasileiro que essa ajuda é só para o voto na urna. Depois nós vamos ver como é que nós vamos fazer. Né? Isso é um detalhe que a gente tem que falar, sabe, Datena? Na linguagem do povo. Tem que avisar para eles o seguinte: olha, gente, essa ajuda, acabou a eleição, adeus babau, porque ela não é autossustentável, ela não é definitiva, ela é só a hora, ela é feita para te enganar. Ora, Minas Gerais agora está dando uma ajuda. Minas Gerais agora está pagando salário. Tá certo? O prefeito que está sendo, que os vereadores querem quase impeachment, está dando ajuda desde março de 2020. Da onde veio o auxílio emergencial aí? De onde foi tirado o auxílio emergencial daí? De competência administrativa, de saber onde vai tirar, tá certo? De sobra de caixa, de administração. Aqui ninguém ajudou nada, não. Aqui não tem salário atrasado, não. Foram 5 anos pagando adiantado funcionalismo público. 5 anos. Então, aqui, onde esculhambam, aonde fazem e acontece, não tem um fornecedor atrasado. Nenhum na saúde, na educação, no fornecimento de serviço, não se paga um tostão atrasado nessa prefeitura. Então, isso foi feito com reforma administrativa, com seriedade. E nós estamos dando kit alimentação e kit higiene para a população de Belo Horizonte, por isso que ela atingiu o número que atingiu na pandemia, investimento na saúde, há 5 anos. Não é a hora da voto em urna, não. Então, quem acha que o povo é bobo, se engana. Calil, você foi um dos caras mais duros no controle da pandemia, por isso foi eleito do primeiro turno aí, com larga vantagem de votos, foi tomando medidas que pareciam impopulares, mas salvou muita gente na época, muita gente. Não é? Hoje, como é que está a pandemia aí em Belo Horizonte, especificamente? Aulas, voltando, flexibilização, enfim. Totalmente, graças a Deus. Né? Nós estamos parecendo, vamos manter os cuidados, mas já flexibilizamos a escola 100%. Os bares e restaurantes podem abrir no horário que quiserem, o comércio também, os shoppings. Né? Nós já voltamos ao ritmo normal da cidade, com os cuidados que a população de Belo Horizonte tem a consciência que tem que tomar. Então, eu acho que o comportamento da população foi muito importante nesse momento do auge da pandemia. Então, a gente fica, quando nós recebemos essa notícia que Belo Horizonte foi o exemplo do Brasil, a gente recebe com muito orgulho e dizendo para a população o seguinte: agora nós podemos abrir, agora nós podemos flexibilizar, agora nós podemos retornar, e é isso que está acontecendo. Aí vem um cara que ou está do Rio, de Salvador, ou de São Paulo, não sei de onde, falar que é uma tirania, que eu fui um tirano, sem conhecer nem a lei, porque isso foi ordem do Supremo Tribunal Federal, que era determinação do prefeito. E ai desse país se os prefeitos não tivessem tomado as medidas que tomaram. Calil, olha, eu não sei se vale muita coisa, mas eu, particularmente, como apresentador e cidadão, acredito demais em você. Sou prova de que você nem precisa, mas é um cara digno, decente, honesto pra caramba, pelos anos de convivência que a gente teve, e mais do que tudo, quero dizer que eu sou um admirador de você na política, e é por gente como você que eu tenho vontade
de atender um chamamento público que a gente não tem interesse nenhum, não é por dinheiro, não é por nada, não é por aparecer. A mesma coisa você, eu também. A gente só quer ajudar o povo. Então, a minha admiração, a minha solidariedade com essa sacanagem que estão fazendo com você, e eu espero que você seja realmente candidato a governo, que você seja eleito como foi como prefeito, porque se tem gente para representar um povo maravilhoso. Eu tenho muito mais ligação ali com Minas Gerais, que é Ribeirão Preto é mais próximo do Tiago Mineiro. Muita gente acha que eu sou mineiro do jeito de falar. Então, eu faço votos que você, como governador de Minas Gerais, faça o trabalho que você sempre fez, onde sempre esteve, com dignidade, honradez e coragem acima de tudo, e que esses canalhas tomem cuidado com você. Abraço grande, um ótimo dia, um ótimo fim de semana, que Deus proteja, Calil. Obrigado, Atena. Muito obrigado pelas palavras, pela consideração. E acho que você tem que repensar que você também é um ótimo candidato. Um abraço. Abraço grande.